tarde a todos. Meu nome é Alexandre Xavier, eu sou vice-presidente de produtos da ABRAC, Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar da própria ABRAC sobre o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, cujo acrônimo é LIQ, L-I-Q. Gostaria de cumprimentar o presidente da ABRAC, senhor Sinésio Batista da Costa, o presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, senhor Mário William Esper, o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, IMETRO, senhor Marcos Heleno Gerson, e o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu Brasil, PTI-BR, general Eduardo Castanheira Garrido Alves. É uma grande honra recebê-los. Sem mais delongas, vamos agora assistir a um vídeo do presidente da ABRAC, Sinésio Batista da Costa, que infelizmente não pôde estar presente conosco nesse momento, pois foi convocado para uma reunião em Brasília com o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas nos deixou uma mensagem oficializando a abertura do webinar. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar meu amigo, o presidente da BNT, o Mário William Esper, o presidente do IMETRO, o Marcos Heleno Gerson. Olá, Gerson, como vai? E o diretor superintendente do nosso Parque Tecnológico de Itaipu, PTI-BR, que é o general Eduardo Castanheira Garrido Alves. E eu também queria cumprimentar o gerente de projetos do IMETRO, nosso amigo Marco Aurélio Lima, o analista de negócios de inovação sênior do PTI-BR, o Rafael Flores de Campos e todo mundo. E agradecer muito os nossos representantes, o Massal, Ito, o vice-presidente de produtos, o Alexandre Xavier, que será nosso moderador hoje. Eu não consigo estar com vocês. E, além disso, cumprimento todo mundo que está nos prestigiando nesse final de tarde. É uma grande honra para a ABRAC, para mim pessoalmente, como presidente da entidade, poder realizar esse primeiro webinar tão importante para a sociedade, que é o Laboratório de Infraestrutura e Qualidade, conhecido também como LIQ. Desde o surgimento do projeto, em uma parceria com a ABRAC, a ABNT e o IMETRO e com o PTI-BR, nós tínhamos ciência de que algo grandioso ia acontecer. Eu sempre conversava com o Massal que tinha tudo para dar certo e isso agora se concretiza. Além de garantir a qualidade de produtos e serviços nos laboratórios e também categoria e melhorar a competitividade da economia do país, no mercado internacional. É legal porque agora a gente vai ter nas conversas internacionais, sim, nós temos um sistema de garantia da qualidade e eu acho que esse espaço congrega as principais instituições que cuidam do tema no Brasil. E dentre as atividades a serem realizadas pelo Laboratório de Infraestrutura da Qualidade estão o provimento de subsídios para a estruturação do Laboratório de Infraestrutura da Qualidade. Acho que esse suporte é muito, muito importante e tem tudo para dar certo. A vida é inteligente nesse nosso setor, nesse nosso segmento, e eu espero que os membros do ISO TC 286 no Brasil possam compreender isso e ajudar a melhorar ainda mais. São muitas as características do funcionamento do LIQ, mas vou deixar para o Rafael, do PTI-BR, a explicação completa para vocês. Muito obrigado, é um super prazer e uma honra. Muito obrigado pelo seu vídeo, Sinésio. Agora, solicito a palavra para o presidente da ABNT, Mário William Esper. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre, obrigado aí pelo convite. Boa tarde, Rafael, general Marcos Lima, nosso presidente do IMEC, Marcos Helena, demais, Lenice, Massaui, demais companheiros. Realmente aquilo que o Dr. Sinésio destacou, a importância
da política de infraestrutura da qualidade, desse laboratório, ela veio na hora certa. Realmente nós estamos, acho que, marcando um grande gol, e eu digo isso pelo exemplo que nós estamos tendo aqui hoje. Nós estamos na Fiesp, né? E acabamos de lançar, com a presença de cerca de 150 participantes, uma norma técnica da BNT, a 16933, que diz o seguinte: vestuário, referências de medidas do corpo humano, vestibilidade para a mulher, retângulo e colher. Olha só. O que aconteceu? Durante a pandemia, houve muita devolução do e-commerce de roupas femininas, porque não servia, a numeração de uma completamente diferente de outra, até da mesma confecção, a mesma numeração tem comportamento de medidas diferentes. Então, a BNT, junto com o Senai de São Paulo, escaneou mais de 7.000 corpos de mulher, analisando o seu biotipo. E foi surpreendente que mais de 70% da medida do biotipo das mulheres brasileiras é totalmente diferente do biotipo de outras mulheres. Eles falam que é o biotipo retângulo e colher, não aquele biotipo violão ou Barbie, como falar. Então, isso mostra, depois dessa pesquisa, então, nós estamos assim, na infraestrutura da qualidade, exemplo da infraestrutura da qualidade. Houve a aplicação do pilar da metrologia, a pesquisa do biotipo do corpo da mulher. Aí o segundo pilar, a normalização, que lançamos hoje aqui, essa norma revisada, em pouco tempo, atualizada. E agora o terceiro pilar, que é a certificação através da Abravest, que é uma entidade do setor têxtil também. Então, esse é o grande exemplo que hoje está acontecendo aqui na Fiesp, que é a aplicação da política de infraestrutura da qualidade, o exemplo da norma, da metrologia e da certificação. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário William, por suas palavras e por toda a diferença que a BNT faz para a nossa sociedade. Vamos ouvir o presidente do Inmetro agora, Marcos Heleno Gerson, fazer as suas considerações. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos, Mário, General Garrido, todos que estão presentes, todos que nos assistem. Sobre o laboratório, o Rafael vai falar muita coisa sobre ele. Eu vou falar aqui rapidamente um pouquinho do contexto que nasce esse laboratório. Nós vivemos hoje no mundo uma grande transformação, a partir das novas tecnologias, conectividade, capacidade de processamento, a forma como as empresas trabalham, como elas produzem, como elas comercializam seus produtos, mudou muito nos últimos 10, 20 anos. E aí temos a questão da internet, do e-commerce. O Mário William acabou de dar um exemplo, né, de como esse e-commerce acaba fazendo outro tipo de exigência em termos de padronização. Então, é um mundo em transformação. E nesse mundo em transformação, a qualidade se torna cada vez mais fundamental. É um mundo muito competitivo, especialmente nos mercados mais desenvolvidos, como na Europa, Estados Unidos, Japão, Brasil. E para poder competir nesse mercado, você tem que ser capaz de investir e traduzir qualidade e comunicar essa qualidade também. É preciso que as pessoas, consumidores, entendam a qualidade desses produtos. Então, a qualidade é um ponto essencial. O Brasil nunca vai ser um país plenamente desenvolvido sem vencer a batalha da qualidade. Essa é uma característica que une todos os países desenvolvidos. E dentro dessa necessidade de transformação, dessa questão da qualidade, em que o ator principal é a empresa, quem consegue colocar qualidade no seu produto, no seu processo, é quem faz, é a empresa, ela é o ator principal, ela precisa do apoio dos atores coadjuvantes. Então, ela precisa da infraestrutura da qualidade para que possa ter qualidade nesses produtos. E aí entra o Inmetro, entra a BNT, entra a ABRAC, entra os laboratórios acreditados, as certificadoras, a estrutura de testes,
entra a fiscalização de mercado, entra os IPENs. Então, tudo isso faz parte da infraestrutura da qualidade que precisa existir para que as empresas consigam desenvolver a qualidade dos seus produtos. Então, o grande dilema em que o grande problema em que o laboratório surge como uma resposta é justamente como, né, essas empresas podem conversar com a infraestrutura da qualidade, colocar os seus problemas e ter respostas, e ter soluções. Então, isso foi percebido, cada vez mais as empresas procuravam, ora o Inmetro, ora a BNT, o próprio PTI, colocando problemas de validação dos seus produtos, né? Que preciso validar meu produto, eu preciso integrar meu produto dentro de uma norma técnica existente, eu preciso entender a normalização, eu preciso de alguma forma de algum tipo de certificação. Então, há uma incógnita muito grande na cabeça das empresas de como a infraestrutura da qualidade pode solucionar os seus problemas. E, ao mesmo tempo, esses atores que trabalham em infraestrutura da qualidade, eles precisam entender as demandas e as agonias do mercado. A gente precisa entender o que as empresas sofrem, para que a gente possa ver as melhores ferramentas para poder apoiar. Então, nós só precisávamos de um ponto de encontro onde as empresas, com seus problemas, possam colocar e conversar com os atores da infraestrutura da qualidade para que a gente possa desenvolver as soluções e dar o suporte que elas precisam para trabalhar a qualidade, comunicar a qualidade. E calhou que um dos locais onde isso estava acontecendo era justamente em Itaipu, dentro do projeto de cidades inteligentes que está sendo tocado tão brilhantemente pelo PTI, dentro da estrutura da Binacional Itaipu. Muitas empresas que estão testando suas tecnologias nas cidades inteligentes queriam trabalhar a validação desses produtos. E aí eu cito também um outro ente importante nesse processo, que é a ABDI, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que estava numa parceria com o PTI para poder trabalhar essas questões e, diante desse problema da validação, lembrou do Inmetro e nos chamou, e nós entramos aos 45 do segundo tempo no edital da Vila Inteligente, e aí começamos a trabalhar essa dinâmica. Então, esse é o grande contexto em que surge a ideia de um laboratório de inovação, já que nós estamos num mundo de transformação, de problemas inéditos, problemas novos, novas formas de pensar, com novos tipos de ferramenta. Então, um laboratório de inovação ele faz um papel, é uma resposta interessante nisso. E mais do que um laboratório de inovação, um laboratório de inovação especializado na infraestrutura da qualidade. E é dentro dessa ideia que surge, então, o LIC, para dar essa resposta. E aí, imediatamente, conversamos com os atores que estão envolvidos na infraestrutura da qualidade e mais o PTI, que estava, digamos assim, é o dono dessa questão nas cidades inteligentes, e junto estruturamos esse laboratório, que é algo inédito no Brasil e talvez até no mundo, em que os atores da infraestrutura da qualidade trabalham em conjunto para responder às demandas. Então, essa foi a concepção do Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, que o Rafael vai poder apresentar com todos os detalhes e depois haverá o debate, que é uma grande inovação brasileira, que tem muita coisa para trilhar ainda, muita coisa em construção, não é uma resposta fechada, como é próprio dos problemas de hoje em dia. Se a gente quiser saber as respostas antes, a gente não consegue. É interação, é construção coletiva, é experimentação, e os primeiros projetos começam a surgir, as primeiras respostas e até pedidos de novos laboratórios. Mas a gente tem que primeiro solidificar, né, ganhar maturidade nessa primeira experiência e no futuro, quem sabe, teremos outros laboratórios da mesma natureza no Brasil e no mundo. Então, desejo a todos aí um excelente evento. Fiquei bastante contente em ver a relação dos participantes, quanta gente boa se interessou em participar desse webinário, mostrando que esse tema ele desperta o interesse e é uma coisa bastante interessante para o nosso país. Um bom evento a todos e bons debates.
É sempre muito bom ouvi-lo, presidente. A atualização e a constante da infraestrutura da qualidade, o seu alinhamento com os desafios da sociedade é tão ou mais importante do que a própria existência dela. Então, muito obrigado pelas suas palavras. Para encerrarmos a abertura, passo agora a palavra ao diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu Brasil, PTI-BR, General Eduardo Castanheira Garrido Alves. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham neste webinar. Gostaria de saudar o presidente da ABRAC, Sinésio Batista da Costa, o presidente da ABNT, Mário William Esper, presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson e demais autoridades já citadas. Para nós do Parque Tecnológico Itaipu, é uma grande satisfação participar deste webinar que aborda o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade. O Parque Tecnológico Itaipu Brasil ele é uma das 3 fundações cuja instituidora, mantenedora, é a Itaipu Nacional. Nós somos gestores de um ecossistema que busca desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação e negócios, para que a gente possa, então, gerar riqueza e bem-estar para a nossa sociedade. Mas nós somos também uma instituição científica e tecnológica, com pesquisas, com desenvolvimentos de novas tecnologias e produtos. Procurando até complementar a fala do meu amigo Coronel Gerson, o Parque Tecnológico Itaipu, ele, em 2019, numa parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, estabeleceu um Living Lab dentro do nosso ecossistema. Então, onde eram testadas tecnologias, eram experimentadas tecnologias, quer de luminárias inteligentes, luminárias com reconhecimento facial, reconhecimento de placa, semáforos, uma série de tecnologias estavam ali dentro. Só que dentro de um ambiente, como eu costumo dizer, controlado, onde todo mundo tinha a crachá. E veio, então, o desafio de levar esse projeto para o ambiente urbano. E aí, com o apoio da ABDI, com o apoio de Itaipu Nacional e com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, fazendo um decreto de uma área de sandbox, foi, então, instituído o programa Vila Inteligente. Nesse programa, inicialmente, tivemos aporte de recursos da BDI, de Itaipu, instalamos tecnologias, e a fase que nós vivemos agora é a fase onde as empresas participam de editais e colocam as suas tecnologias para serem testadas, para serem validadas, até que elas possam ser, então, certificadas. Então, isso é um programa que é muito interessante. Por um lado, nós deixamos de colocar dinheiro nas tecnologias, são as empresas que investem para colocar ali a sua tecnologia à disposição, ao mesmo tempo que, ao final, com o apoio dos nossos parceiros, do Inmetro, a ABNT, a ABRAC, nós vamos ter todas as condições para estar certificando essas tecnologias, o que se torna positivo tanto para a empresa, que pode apresentar o seu produto certificado, testado e validado, como também para o gestor público, que, ao comprar aquela tecnologia, sabe que ela não foi produzida num fundo de quintal, ela já teve toda uma experimentação, ela já teve aperfeiçoamentos, então isso é muito positivo. Então, com relação ao tema de cidades inteligentes, nós temos hoje mais de 20 projetos e programas que auxiliam nessa democratização de infraestruturas tecnológicas e no compartilhamento, de know-how. Nós atuamos com a inovação aberta e também temos aí a nossa parte de aceleração de negócios, sempre buscando aí desenvolver a pesquisa e a inovação. Nós temos um ecossistema que podemos considerá-lo robusto, com as diversas iniciativas que vão desde sensibilização para o tema,
a criação de startups, o apoio ao desenvolvimento de soluções tecnológicas, até mesmo a aceleração de negócios e a conexão com o mercado e prefeituras. Então, como eu já comentei anteriormente, nós temos um edital de incubação que é exclusivo para o tema de cidades inteligentes. Nós temos um programa de imersão no tema para gestores públicos. Então, no final desse mês, aí, nós estaremos recebendo mais de 30 gestores públicos para uma imersão nessa temática. Nós temos, nesse momento, a entrada em operação de mais 8 soluções em nosso espaço Sandbox. O próprio início das atividades do LIC, do nosso Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, vem somar a essas iniciativas. Estamos também implantando um centro de excelência em cidades inteligentes. Então, isso vai ser também muito importante para o gestor público que quer não apenas a tecnologia, ele quer saber como ele vai usar aquela tecnologia. Então, com dados para eficiência energética, com dados para uma melhor mobilidade urbana, para a segurança pública. Então, tudo isso vai estar presente nesse nosso Centro de Excelência em Cidades Inteligentes. Estamos trabalhando também no desenvolvimento de uma metodologia de validação técnica dessas soluções e também a aplicação de uma metodologia que foi desenvolvida para avaliar o índice de sucesso do usuário com as soluções implantadas. Então, isso é muito importante. Essa união das expertises do PTI, Inmetro, ABRAC e ABNT vão permitir que o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade atue com esse propósito de desenvolvimento da infraestrutura nacional da qualidade, sempre associada com essas soluções que envolvem a conectividade, a mobilidade e energia. Então, no final das contas, o que nós queremos é ter uma maior qualidade de vida para as pessoas, para o nosso cidadão. E qualidade significa a satisfação desse cliente. E juntos, nossas instituições estarão contribuindo para soluções de relevância para o nosso país. Muito obrigado e sucesso durante todo o evento. Muito obrigado, General Garrido. O PTI-BR foi fundamental para a implementação do Laboratório da Infraestrutura da Qualidade. Obrigado por estar conosco. Após a abertura, vamos iniciar a apresentação do analista de negócios e inovação sênior do PTI-BR, Rafael Flores de Campos. Peço a gentileza que as dúvidas sejam enviadas no box de perguntas e respostas, cuja sigla aparece no menu de opções do Zoom, de forma Q e comercial A. E no final da apresentação, todas serão esclarecidas. E se eventualmente não houver tempo, serão encaminhadas para os participantes desejados. Por favor, Rafael, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Acredito que já me escutam, já conseguem visualizar minha tela. Obrigado, Alexandre, pela apresentação. Gostaria de iniciar essa fala aqui saudando a presença dos representantes de todas as instituições que congregam esse esforço para o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade. Dizer que a gente até fica um pouco nervoso para falar sobre esse assunto, sendo que tem Inmetro, tem a BNT e tem a ABRAC dentro dessa sala para poder trabalhar esse tema, mas eu aqui humildemente vou tentar trazer as informações do que a gente construiu em conjunto, por que a gente está fazendo essa ação em Foz do Iguaçu, por que esse tema de cidades inteligentes ele é importante, ele é um ótimo vetor para trabalharmos esse assunto dentro do Laboratório de Infraestrutura da Qualidade. E aí, acredito que no final a gente consiga fazer um bate-papo. O Alexandre vai estar participando conosco, o Marcos, mais conhecido como Marquinhos, também vai nos apoiar nessa dinâmica. Eu acho que o objetivo é a gente sair daqui com mais propostas de utilização desse espaço. Quando a gente iniciou essa ação, a gente já tinha uma boa perspectiva de qual seria o potencial de utilização desse ambiente e dessa temática, mas sempre é possível trabalhar isso com os parceiros e avançar isso de uma forma cada vez mais ampla. Até eu agradeço a fala dos presidentes, porque torna muito mais fácil a gente falar sobre o laboratório, uma vez que foram ditos vários exemplos e formas de atuação que são justificados para a gente ter um espaço como esse. A questão de você ter a necessidade de você padronizar a questão ali das roupas, você precisar trabalhar esse aspecto sobre o ponto de vista de competitividade de um país, você tem que trabalhar sobre
uma temática que é de relevância, como é o tema de cidades inteligentes, dentro de ecossistemas que possam apoiar. Então, isso tudo é muito importante. Então, eu começo aqui a minha fala com os senhores, né, pegando uma fala que eu acho que sintetiza muito bem isso, uma frase bem emblemática, que é sobre... Opa, acho que está... Só voltar aqui a apresentação. Tá. Ele começou lá do meio. Pronto, agora sim. Peço desculpas, então agora a gente inicia. Então eu começo essa apresentação falando sobre uma frase que sintetiza muito esse aspecto, que é aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Né? Quem diz isso foi o William Thomson, né? O Lord Kelvin, famoso, então, na ciência, e a gente sabe que isso é muito aplicado, né? Até na administração se utiliza isso, né? Peter Drucker, até numa evolução, falou que aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Isso é uma realidade. Então, quando você não tem noção de como você está produzindo, quais são os parâmetros, se esses parâmetros estão sendo seguidos, isso torna muito difícil você aprimorar algo. Né? Isso vale para tudo na nossa vida, seja desde uma inovação altamente tecnológica, até mesmo você se autoavaliar enquanto um profissional e ver de que forma que você está evoluindo na sua carreira. Então, é muito importante esse aspecto de você ter mecanismos de acompanhamento, saber quais são os elementos que precisam ser acompanhados, se realmente esses mecanismos são importantes para serem utilizados e trazer isso de uma forma sistematizada. Então, falando aqui um pouquinho sobre a problemática, né, por que a gente pensa numa estratégia de ter um laboratório, começa a colocar isso sobre a infraestrutura da qualidade e trabalha sobre o tema de cidades inteligentes. Então, a gente sabe que a infraestrutura da qualidade ela é crucial para a promoção e sustentação do desenvolvimento econômico. Uma vez que você começa a medir, você começa a acompanhar todas essas ações no mercado, né, tanto em produtos e serviços, você começa a ter uma melhor entrega para o seu público. Né? Então, esse ganho ele é tanto social como ambiental e muito do ponto de vista econômico. E isso também garante, né, essa qualidade dos produtos que depois vão fornecer uma competitividade para o país a nível internacional. Então, eu melhoro esse aspecto interno, mas eu também melhoro essa relação com outros países. E até depois, eu acho que isso vai ficar muito claro quando a gente for aumentar essa discussão aqui, trazendo os meus parceiros, né, que tem muito mais bagagem disso do que eu, né, de quais são as possibilidades de atuação no mercado. Até a gente vai citar ali alguns cases que nós já temos em andamento e que já justificam por si só a implementação de um espaço como esse. Então, a infraestrutura da qualidade ela é pautada nesses 5 elementos, né? A metrologia, a normalização, a acreditação, a avaliação dessa conformidade e essa vigilância do mercado, ou seja, verificar como que isso vem acontecendo, se está sendo realmente implementado e de que forma que está sendo utilizado nos produtos e serviços. Então, é necessário que você tenha esses mecanismos para esse funcionamento dos mercados nacionais, né? Sendo também como um elemento de você levar isso para um público externo. Então, a soma dessas instituições públicas e privadas, né, aliadas às políticas e a esse quadro regulatório para melhorar a qualidade, gera essa confiança, essa segurança e essa solidez nos bens, serviços e produtos. Então, eu estou melhorando a forma como os meus produtos são vistos, tanto dentro do país quanto fora, e para que isso seja feito, né, muitas vezes, você exige aí um conjunto de atores trabalhando em parceria, que é o caso como a gente verifica na própria estratégia do LIC. Eu tenho 4 instituições, cada uma com um diferencial e com uma área de atuação, mas que juntas elas se complementam e conseguem atender a essa demanda. Eu gosto muito dessa imagem, normalmente quem apresenta essa imagem aqui é o Marcos, né, e fala muito bem sobre como que esses 5 aspectos da infraestrutura da qualidade eles se conversam, e isso aqui nos dá essa visão mais ampla de como que isso está imerso no nosso dia a dia. Então, você tem diversas instituições, né, que são fomentadas aí por pesquisas, levantamentos, e uma série de normas, regulamentações, e que isso acaba chegando nos nossos produtos e serviços do dia a dia por meio dessas estratégias, né? Como a gente já falou, os 5 elementos, né? A acreditação, a certificação, a normalização, os ensaios e inspeções que são realizadas e a própria metrologia. E aí, quando você começa a ver que isso não é algo linear, né? Você vê esse emaranhado de conexões, é muito importante porque você começa a entender o quanto que é importante que tenha essas ações trabalhando em conjunto e se elas irão demandar que diversas instituições atuem sobre essa perspectiva, nada melhor do que tê-las dentro de um espaço. Então, você passa a ter aí um atendimento mais rápido a essas necessidades.
E isso vem muito a calhar dentro de um universo que nós estamos, né, que as mudanças tecnológicas provocadas por meio da inovação, utilizando as tecnologias da informação, são cada vez mais rápidas e cada vez mais aceleradas. Então, esse quadro, né, ele nos demonstra, por exemplo, alguns ali tem a ISO, né, tem as certificações, as normas, né, os ensaios, as análises. Então, às vezes a gente não entende muito bem, ou vê um selinho, né, eu sempre dou o exemplo, o selinho do capacete do Inmetro, para aquilo chegar naquele selo, você tem todo um trabalho, existe todo um conjunto de articulação de instituições para que você tenha uma segurança, para que uma pessoa, quando caia, né, da sua moto, tenha certeza de que não terá ali a sua saúde física garantida por meio daquele equipamento. Então, isso é muito importante. Então, aí, falando sobre a infraestrutura da qualidade, é sempre importante lembrar que está em desenvolvimento essa Política Nacional de Infraestrutura. Eu acho muito legal esse tema, que nós temos aí discutido com vários parceiros e muitos desconhecem isso, e você vê que é um tema que já foi bastante difundido. Então, a gente faz questão que os parceiros se coloquem à disposição para poder participar da consulta pública, que está acontecendo aqui até o dia 4, então, 4 de agosto. E é importante que quem tem produtos e serviços que, de certa forma, vão ser influenciados, e basicamente qualquer produto e serviço pode ser influenciado pela infraestrutura da qualidade, que eles participem, que deem o seu ponto de vista. Então, propor essa política, né, vai auxiliar na estratégia de desenvolvimento do país, pensando nessas demandas de que vai dar mais segurança para os produtos, mais qualidade, né, sustentabilidade, que é um tema muito em voga agora por conta do ESG, né, e também o bem-estar da população. E ele vai estabelecer o que está nesse documento, vai, de certa maneira, orientar ali os princípios, objetivos, diretrizes que estão alinhados a essa questão de uma nova economia, né, com garantias de livre mercado, estímulo à inovação. Isso é muito importante. Já visto que a gente já tem aí, dentro do nosso repertório jurídico, um conjunto de legislações que já estão trabalhando esse aspecto novo, marco legal das startups, a lei de liberdade econômica, né, a lei de inovação. Você vê como que o país, de certa forma, ele não na velocidade que nós gostaríamos, né, mas nós estamos construindo políticas, ações, legislações que auxiliam o desenvolvimento do país, entendendo a inovação como um grande vetor para esse processo. Então, passado esse aspecto sobre a importância da infraestrutura, e até muitos de vocês já conhecem, falar um pouquinho sobre como que o LIC, né, que é esse laboratório de infraestrutura da qualidade, pode cooperar dentro desse processo. Então, qual é o propósito desse espaço? Ele vai estabelecer esse mecanismo, né, para estimular o intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento da infraestrutura nacional da qualidade para cidades inteligentes, né? No que tange esse aspecto de normalização, metrologia, acreditação, avaliação de serviços de conformidade, validação de metodologias e tecnologias. Então, basicamente, eu vou aplicar esse conceito, né, que nós trabalhamos, que foi apresentado há pouco, né, dos cinco elementos, dentro da linha de cidades inteligentes. E a gente já traz ali o porquê trabalhar dentro do cenário de cidades inteligentes, né? Mas já adianto para os senhores que é um tema amplo, né? Você consegue colocar várias temáticas, né? Muitos ainda no cenário nacional desconhecem, né? Hoje já se diz nem que é um tema mais novo, né? Mas eu vejo que, por se tratar aí uma existência de 20, 25 anos no mercado internacional, no Brasil chegou com mais força em 2015, ele é um tema recente para os brasileiros. Então, a gente tem divulgado ele com bastante afinco, mas ainda assim existe uma assimetria de informações que precisa ser preenchida. Então, o objetivo desse espaço é promover essa troca de conhecimentos, uma vez que já existe um espaço constituído, um ecossistema, que trabalha muito bem essas ações de cidades inteligentes, né? E o que a gente tem no formato como será feito isso? Então, é criar esse espaço em que diversas instituições possam se comunicar, né, e conversar com as instituições que estão relacionadas à infraestrutura da qualidade. Então, a gente tem ali a BNT, tem a BRAC, tem o Inmetro e diversas outras instituições que possam contribuir dentro desse processo. Então, facilitar essa conexão. Até para quem é de São Paulo, a gente pode fazer esse vínculo como se fosse vamos imaginar ali um pouco-a-tempo, né? Eu vou ali, eu tenho o modelo all-in-one, está tudo ali para eu poder resolver. Você imagina que, às vezes, um empresário, ele desenvolveu um novo produto, desenvolveu uma nova solução, e ele não sabe se aquilo precisa ser normalizado, se aquilo precisa de alguma regulamentação, né? Ou às vezes ele até descobriu algo, né, que pode impactar o mercado e a forma como está sendo produzido atualmente está errada e precisa ser modificado. Então, a gente está falando de aspectos de segurança das pessoas, de qualidade dos produtos. Então, isso é muito importante que ele tenha um espaço para ter como referência. E esse exemplo que eu citei para vocês, ele não é um exemplo hipotético. Ele já aconteceu
né? A gente tem recebido essas demandas, principalmente pelos contatos por meio das ações de cidades inteligentes, e a gente não imagina que isso vai se reduzir. Então, é muito importante que nós estejamos preparados para isso. E qual o grande objetivo? Primeiro, disseminar essa questão de normas técnicas aliadas a cidades inteligentes. Então, nós temos uma norma ISO internacional, temos o Technical Committee 268, no qual a ABNT encampa muitos esforços, que a gente tem aí participado, com um grande objetivo de transformar o Brasil de um país observador para um país participante. Então, disseminar esse conhecimento sobre essas normas, né? Desenvolver esses estudos pensando em calibrações remotas e também dar suporte ao desenvolvimento de metodologias para aquisição de dados e sensores. Então, essas são as primeiras atividades que nós iremos utilizar como foco dentro do centro, e essas conversas que nós temos, né, essas aberturas com o mercado e conversas com parceiros são importantes porque nós podemos expandir essas estratégias pensando nas necessidades de mercado. Então, como foi muito bem dito anteriormente, né, nós estamos começando, né, a gente tem muitas ideias do que pode ser feito, mas existe ainda muito a ser construído em conjunto, e a gente vai aprendendo nesse modelo iterativo, porque o que a gente está fazendo é de vanguarda, né? Nós colocamos em Foz do Iguaçu um sandbox regulatório para cidades inteligentes, que foi o primeiro do Brasil e o segundo no mundo. Então, muito do que nós estamos fazendo é pioneiro, e tenho certeza que isso que a ABRAC, a ABNT e o IMET estão fazendo junto com o parque também é pioneiro, e isso vai se desdobrar e também traz, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, que é ir descobrindo quais caminhos precisam ser percorridos, né? Então, e qual é a missão desse espaço? Estimular esse desenvolvimento da infraestrutura nacional, né, que logo vai contar aí com uma política, associando isso ao tema de cidades inteligentes para promover essa maior cooperação entre o setor público e o setor privado, né? E essa demanda, ela, como eu havia comentado, ela já existe. Então, eu gosto de citar aqui sempre as missões das instituições, né, apesar de a gente às vezes passar meio batida, mas é importante, quando a gente olha as missões do IMET, da BNT, da ABRAC e do PTI, a gente vê esse alinhamento dentro de uma construção pensada para o laboratório de infraestrutura de qualidade. Fiz questão de colocar em negrito ali as palavras fortes, né? Então, confiança, qualidade, competitividade, prosperidade econômica e bem-estar, né? Quando fala do Inmetro, né? Até teve sua missão aí remodelada, né? Acho que ficou bem claro, né? Até vi uma apresentação no qual trazia uma nova visão do Inmetro como uma caixa de ferramenta 4.0. Então, isso é algo que demonstra uma nova releitura sobre o que deve ser essa instituição, pensando aí nas demandas do mercado. E para nós isso é muito bom, porque a gente está ali o dia a dia com as startups, com empresas do nosso ecossistema, e a gente vê essas demandas crescendo. Prover, por exemplo, por parte da BNT, né, a competitividade sustentável, desenvolvimento científico e tecnológico, né, mais trabalhando a inovação, ver a ABRAC falando de fomentar a avaliação da conformidade, ou seja, como que a gente precisa trabalhar esse mercado, né, e assegurar sua credibilidade, ou seja, porque as pessoas confiem nessas instituições, né, para que isso seja algo sério, né. E tem o parque trazendo sempre essa questão de inovação e negócios, atrelado muito à pesquisa e desenvolvimento, pensando em riqueza e bem-estar para a sociedade. Então, acho que essas missões juntas, elas conseguem entregar o que a gente pretende para o centro, aliás, para o laboratório de infraestrutura da qualidade. E aí, essa aqui é uma imagem que nós temos lá, então vocês podem ver que é um espaço dentro do parque, ele tem lá como se fosse um escritório, tem ali uma parte de trás para fazer reuniões com o setor público, algo mais reservado, e aqui onde vão ficar os bolsistas, onde vão ficar os especialistas das empresas. Claro que, no primeiro momento, não fica ninguém, um de cada instituição presente, mas futuramente terão essas pessoas, e depois você pode também ficar um tempo aqui, ficar um tempo na sua instituição, mas o objetivo é que você tenha um lugar para você ser atendido, que você possa conversar de uma forma mais aberta, trazer suas demandas, até entender um pouco melhor e desmistificar, que é o que às vezes acontece. Entende-se que tem que ser algo, tem que ser regulamentado, e às vezes não é necessário. Então, isso é algo muito importante. Às vezes é só uma proteção que se quer criar, e isso não vai beneficiar necessariamente o desenvolvimento, prosperidade econômica, ou a saúde, segurança ou qualidade dos produtos. Então, por que cidades inteligentes, né? Por que a gente vem trabalhando então, esses aspectos de infraestrutura da qualidade para cidades inteligentes? Primeiro, que ele é um mercado gigantesco. Então, as cidades, elas estão aí num número de 2,5 milhões de unidades ao redor do mundo. Só no Brasil nós temos 5.570 municípios. Essas cidades são as maiores consumidoras de tecnologias para cidades inteligentes.
A tendência é que os produtos e serviços se tornem cada vez mais tecnológicos. Ele é um mercado com alto potencial de faturamento, né? A tecnologia hoje ela é o nicho das principais bolsas, das principais empresas listadas nas bolsas de valores, além de ser um grande drive para o desenvolvimento dos municípios. Então, hoje isso, quem está dizendo não é Rafael, quem está dizendo é o OCDE. Quando eu trabalho esse aspecto de Smart Cities, eu estou auxiliando as cidades a se desenvolverem e automaticamente os países. Então, ele é um nicho, ele é um vetor que eu utilizo para melhorar o país e ser uma grande estratégia de desenvolvimento. Então, quando eu até pego a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, isso é bacana a gente trabalhar, nós temos um documento oficial brasileiro utilizado como essa referência. Você veja lá quantos itens eu tenho que colocam como quais são as cidades que nós queremos ter, né? As cidades do futuro que nós gostaríamos de ter. E aí você vê que a parte de tecnologia mesmo, ela está atrelada lá em um item, conectadas e inovadoras. O restante são coisas, né, que a gente gostaria de ter para muitos itens. Então, você lá, diversas e justas, vivas para as pessoas, inclusivas e acolhedoras. Então, você tem um conjunto de predicados, né, que não estão atrelados à tecnologia, né, mas sim a uma proposta de valor que se emprega. Então, isso é muito legal, porque a infraestrutura da qualidade tem a ver com isso. Eu não quero trabalhar algo mais tecnológico, eu quero que algo seja seguro, que seja bom, que seja sustentável, né, que melhore a vida das pessoas. Então, isso se conecta muito com o tema das cidades inteligentes, né? Claro que a tecnologia ela é um meio pelo qual você entrega essa proposta de valor, e isso precisa ser utilizado, né? Mas você não faz somente para a tecnologia, você faz com a tecnologia. Por que Foz do Iguaçu, né? Então, um laboratório ele poderia sair em São Paulo, ele poderia sair em Curitiba, poderia sair em Brasília, né? Mas por que Foz do Iguaçu? Nós temos um diferencial em Foz do Iguaçu, que é ter um projeto pioneiro em cidades inteligentes que conseguiu se estruturar. Então, até aproveitando a fala do General Garrido, né, citando alguns dos projetos que nós temos, a gente conseguiu aí com o apoio de muitos parceiros, e mais para frente eu trago uma imagem que ilustra esses nossos grandes apoiadores. Nós conseguimos construir diversos mecanismos que se complementam e dão um ciclo completo para essa linha de cidades inteligentes. Então, além de ter esse projeto, né, e aliás, ele só foi possível porque eu tinha dentro desse espaço um parque tecnológico que sabia gerir esses recursos, que sabia atuar, que tinha capital intelectual, que tinha as conexões, você consegue ter os elementos suficientes. Então, você tem junto a isso, um ecossistema que vem crescendo, você tem essa pauta de empreendedorismo e inovação sendo trabalhada a nível municipal, né? Você tem aqui em Foz do Iguaçu, né, que eu já não trato Foz do Iguaçu como uma cidade isolada, já trato como uma tríplice fronteira, conexão entre Paraguai, Argentina e Brasil, né? Mais de 40 mil estudantes, então você tem um capital intelectual disponível e que muitas vezes ele é retirado do território para poder atender demandas de outros lugares porque não encontram oportunidades nesses espaços. Então você acaba juntando, né, isso tudo, além de que Foz do Iguaçu é uma cidade multicultural, um atrativo turístico, então facilita a realização de eventos, de ações. Então, Foz do Iguaçu teve vários atrativos que geraram um interesse em trazer ações de cidades inteligentes e também a vinda de outros parceiros, como é o caso do Inmetro, da BNT e da BRAC. Quando foi feito o convite, de pronto, já houve uma grande sinergia e aí nós vimos que aqui seria um ótimo lugar para fazer essa implementação. Então, o que nós temos, né, como o nosso diretor superintendente, o General Garrido, trouxe? Nós tivemos um Living Lab de cidades inteligentes lá em 2019 com a BDI, justamente para poder fazer os primeiros experimentos. Então, isso aqui fica dentro da área da usina, então é uma área de segurança nacional. Isso nos traz uma vantagem, mas também uma desvantagem, que eu diria até que é um problema bom, né? Você tem, ao mesmo tempo, muita segurança, mas isso evita com que algumas coisas do dia a dia aconteçam, como é o caso de depredação, vandalismo, má utilização desses equipamentos, porque ele é um ambiente muito controlado. Apesar de eu ter dentro desse ambiente aproximadamente 8 mil pessoas circulando em momentos pré-pandemia, né, eu não tenho o dia a dia real de uma cidade, né? Então, foi por meio dessa perspectiva que aí se criou o projeto Vila Inteligente, né, que também foi citado, que é esse primeiro sandbox regulatório para Smart Cities do Brasil. Então, isso foi criado em 2020, foi uma evolução desse nosso Living Lab. Então, nós continuamos com o Living Lab lá dentro do parque para testes mais controlados, mas começamos a trazer um ambiente externo, né, do dia a dia de uma cidade para um bairro de Foz do Iguaçu. Esse bairro aqui, ele representa a realidade de muitos municípios. Hoje,
eu acho que, salvo engano, são 88% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Então, eu tenho um bairro que circulam ali por dia 11 mil pessoas, eu tenho uma situação que representa a realidade da maioria dos municípios brasileiros. Então, isso nos ajuda a ter uma noção de como uma tecnologia se comportaria, e isso vem acontecendo. Isso é muito legal. Tem desde a questão do mau uso, né, até a questão do não uso por conta de um modelo de negócio que não foi bem feito, uma tecnologia que ainda não foi bem aprimorada, e isso vira informação para as empresas para que elas possam aprimorar as suas soluções. Então, eu tenho esse ambiente para isso. E como que a gente fez? Nós criamos um processo em que as empresas se inscrevem, elas disponibilizam tecnologia, nós não cobramos nada, em troca ainda nós damos visibilidade, fomentamos negócio, trabalhamos com a validação do produto, desde que a gente possa acompanhar essa solução. Isso trouxe diversas tecnologias e também chamou a atenção de diversos agentes públicos. Então, é esse grande laboratório a céu aberto que vem sendo explorado hoje por Foz do Iguaçu. Só foi possível porque a prefeitura fez o decreto e vem trabalhando a pauta de inovação e empreendedorismo com muito afinco, né, e demonstra que o projeto de Smart Cities vem encaminhando. Outra grande ação que nós tivemos foi ações para o agro. Então, recentemente lançamos no show rural, que é um grande evento de agro, assimila-se a AgriShow, um espaço de inovação para o agro, né? A gente precisa desmistificar duas questões em Smart Cities. O primeiro, que o Smart é Smart, smartphone, tecnologia. Não, o Smart é de eficiência, de trabalhar bem, né? E o Cities é quebrar esse conceito de só ambiente urbano, né? Os Cities também tem um ambiente rural. As cidades são os contextos urbanos e rurais. Então, eu preciso ter também soluções para o agro. O agro precisa de conectividade, precisa de atendimento de saúde, ele precisa de conexão com o governo, enfim. Então, eu tenho um ambiente que, enquanto a feira não acontece, né, eu tenho tecnologia sendo desenvolvida por startups com o apoio de empresas. E um dos grandes atrativos acabou sendo o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, que a gente fez a inauguração do espaço, das atividades, e agora inicia as atividades no dia 25, já começou o treinamento, as capacitações de vários bolsistas, tem visto a cooperação das instituições para poder gerar conhecimento para esse corpo técnico, e que vai iniciar logo aí suas primeiras entregas para o mercado, demonstrando o valor que trouxe. Então, é o que a gente está discutindo. Para vocês perceberem que quando eu trago o laboratório de qualidade, não é só o laboratório, ele está imerso num ambiente de oportunidades. E o que foi discutido também, um centro de excelência Smart Cities, que é pegar todas essas experiências que eu tenho, todos esses conhecimentos, essas estruturas, e disponibilizar para o setor público, né, também para o setor privado, para que ele possa vir ter conhecimento, fazer uma imersão, passar por treinamentos, conhecer quais são as tecnologias que estão disponíveis no mercado, quais tecnologias são melhores para sua aplicação, passar por diagnóstico. Então, ter esse modelo de one-stop shop tecnológico para atender as suas necessidades. E aí eu vou até passar um vídeo, porque esse centro de excelência, ele acaba refletindo uma ação, né, que eu tenho um pouquinho de cada projeto, de cada mecanismo que foi desenvolvido, mas pensando na aplicação dos municípios. Então, isso acaba sendo de grande relevância. Porque você imagina, vem um prefeito, ou vem um gestor público, né, ou vem algum representante de uma instituição pública, e olha esse conjunto de soluções, tudo que está sendo feito, quer levar para o seu município, para a sua instituição, e não consegue, né? Então, ele sai daqui frustrado, ele precisa sair daqui com encaminhamento, sabendo que teve um acompanhamento do Inmetro para que aquela solução fosse utilizada, que há uma verificação sobre a qualidade daqueles produtos, né, que aquela solução ela consegue atender o problema dele. Então, para isso que foi criado o conceito do Centro de Excelência em Smart Cities. Então, vou só passar um vídeo aqui para vocês, e aí depois eu até trago a conexão do laboratório com todos esses outros mecanismos, né, e quais são os potenciais para a gente trabalhar. Um dos melhores destinos turísticos da América do Sul, Foz do Iguaçu quer ir além. A cidade inova para ser reconhecida também como referência no desenvolvimento de cidades mais inteligentes e sustentáveis. Assim, nasce o primeiro Centro de Excelência em Smart Cities, uma parceria do Parque Tecnológico Itaipu e o Grupo Brasil Soberano.
Mais do que um espaço para demonstração de tecnologias, o ambiente representa uma imersão em cidades inteligentes, com capacitação de gestores públicos, treinamento para operadores de centros de gestão integrada, serviços de consultoria e certificação de soluções. Um grande showroom voltado ao mercado One-Stop Shop tecnológico para transformar municípios brasileiros em Smart Cities, o que resultará em maior eficiência na gestão dos recursos públicos, tomada de decisão baseada em análise de dados, melhoria dos índices de segurança e educação, prevenção e pronta resposta a eventos, maior resiliência em situações de crise, fluidez na mobilidade urbana e incremento na qualidade ambiental e sustentabilidade, dentre outros benefícios. Além de gerar oportunidades para que startups criem, validem e testem soluções e tecnologias em um bem estruturado ecossistema de empreendedorismo e inovação aberta em Smart Cities. Tudo isso com um acompanhamento de organismos de referência como o Inmetro, a ABNT e a ABRAC. Uma iniciativa que permite aos municípios brasileiros replicar os resultados obtidos no programa Vila A Inteligente, um laboratório vivo a céu aberto e primeiro sandbox de Smart Cities do Brasil, criado pelo PTI, ABDI, Itaipu Binacional e Prefeitura de Foz do Iguaçu. Conectado a um conjunto de ativos do ecossistema, o Centro de Excelência em Smart Cities está interligado ainda com programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação aberta, compartilhamento de infraestruturas tecnológicas, acesso a know-how, programas de incubação, aceleração de negócios e grupos de investidores. Conecte-se ao Centro de Excelência em Smart Cities e faça parte da construção das cidades do futuro. Muito bem. A gente tem vídeo de vários projetos, né? Mas por que eu fiz questão de falar desse projeto em específico? Porque ele materializa tudo aquilo que a gente tem desenvolvido aí ao longo dos 5 anos, né? Ele consegue levar para o mercado esse know-how, esse conhecimento. Mas isso é apenas uma fração do que a gente tem desenvolvido. Então, dentro desse ecossistema, a gente tem todos esses mecanismos. Então, aqueles mais de 20 projetos que o general Garrido trouxe, né, comentou, eles representam essas ações que vão desde você trabalhar sensibilização, trabalhar hackathons, incubação, aceleração de negócio com investimento via aceleradora, até mesmo você validar isso num Living Lab e depois colocar num ambiente de sandbox e depois poder levar por um centro de excelência. Então, isso tudo, né, faz parte do ecossistema, está disponível para o LIC, para que o LIC possa verificar nos diversos níveis quais demandas dentro do cenário de cidades inteligentes estão acontecendo, e as demandas de cidades inteligentes são as mais diversas demandas que basicamente a gente consegue conectar todos os produtos e serviços já existentes. Então, colocou tecnologia, tem propósito de melhorar a vida das pessoas, melhorar o dia a dia urbano e rural, você vai estar conectando com o conceito de cidades inteligentes. Então, por isso que é muito importante. O nosso grande diferencial é não por si só o desenvolvimento das soluções, né? Nós não somos os principais desenvolvedores de soluções. Pelo contrário, o que nós menos temos aqui são soluções desenvolvidas pelo PTI. O que nós mais temos aqui são ações geridas pelo parque, né, com o apoio de diversos parceiros e que conseguem trazer esses resultados utilizando as soluções, as empresas que já existem dentro do mercado, né? Então, como que o LIC conecta no ecossistema, né? Como é que ele faz essa conexão? Então, aqui eu peguei um exemplo do PTI, só fazendo essas ações. Então, vamos imaginar lá que eu tenho ações que vão desde a realização do meetup, sensibilização para inovação, aí isso passa depois para um jovem trabalhar um hackathon, ir para um edital de incubação, criar sua startup, transformar sua ideia no MVP, depois ele pode passar para um programa de aceleração de negócios, né? Recebendo um recurso de uma empresa ou um prêmio de inovação, passa depois por colocar essa solução em testes, em validação, para ver como que ela
como que ela vem performando, se ela precisa sofrer alguma adaptação, tanto na parte técnica quanto na parte do modelo de negócios, passa por um processo de começar, então, ver se tecnicamente quais são os critérios que precisam ser melhorados, né, levar para um ambiente de uma esfera real que passa a ter esse acompanhamento do aperfeiçoamento, né, e pode ser depois comercializada para o mercado dentro de um centro de excelência. Mas você vê que dentro desse cenário, quando eu falo de tudo isso, falta ainda um elemento que é ter o acompanhamento do setor público, porque aqui eu ainda não tenho a tríplice hélice funcionando. Eu estou tendo a hélice dupla, né? Eu tenho o setor público e o privado interagindo muito bem, né? Mas como é que, aliás, o setor privado e a academia interagindo muito bem, mas cadê o setor público aqui interagindo, né, dentro desse cenário? E aí entra o papel de você ter um LIC, um laboratório que vai trabalhar essa questão de acreditação, normatização, né, metrologia, né, porque você pode ser um dos caminhos a ser seguido, depende da solução que se instaura dentro desse processo. Então, o que a gente já percebeu nessas andanças e nessas discussões? Já existem demandas, até mesmo para o Centro de Excelência. A gente visitou as maiores empresas de tecnologia do mundo para poder serem amplas. A gente já tem várias sinalizadas, né, como empresas, como âncoras tecnológicas, e todas elas sempre pautam a importância de ter a conexão com o Inmetro, com a BNT e com a ABRAC dentro desse espaço. Por quê? Porque eles desenvolvem tecnologia e eles sabem que a qualquer momento regulamentações, normas, né, ou processos de acreditação podem surgir e que eles vão precisar ficar atentos a esse processo. Então, é extremamente importante ter um órgão desse dentro de um ecossistema. E ele não fica restrito ao ecossistema do parque. Ele está aberto a qualquer ecossistema, né? Ele pode se conectar, fazer os levantamentos de demandas e atender também às necessidades de outros lugares. Isso aqui é um espaço não para Foz do Iguaçu, isso aqui é um espaço para o Brasil. Ele está posicionado aqui porque no momento, ele se encontrou uma modalidade mais oportuna, mas é extremamente importante que outros espaços como esse possam surgir e possam ser disseminados. Então, por que criar espaços como esse? Porque a gente fala muito desse processo de curva de adoção de produtos. Então, quando a gente pega ali a adoção de produtos, principalmente de Smart Cities, a gente está ainda no modelo muito ainda de visionários, né? Os early adopters. Tem muita tecnologia já desenvolvida, mas a gente vê ainda uma dificuldade de aplicação nos municípios brasileiros. Então, quem está comprando, quem está fazendo isso agora, são aqueles que acreditam, né? São aqueles que, quando lança um último modelo de uma tecnologia de celular, ele é o primeiro a comprar e ficar na fila. Né? Mas quando isso passa a ter uma grande aceitação para o mercado, você verifica que já passou um grande tempo dentro do mercado, dentro desse cenário. Então, o que a gente precisa é acelerar esse processo, né? Incrementar essa curva de velocidade, justamente para poder ter cada vez mais cidades inteligentes e o desenvolvimento do nosso país. E como que a gente se vê hoje nesse cenário? Hoje nós estamos nesse formato. Nós temos ali as automações dentro do ambiente das construções, dentro dos ambientes privados, temos algumas construções dentro de alguns serviços públicos, mas as coisas elas ainda não se conectam. A gente está ainda recém colocando algumas dessas tecnologias. Você vê que isso ainda não é amplo, né? E o que a gente precisa encaminhar, e encaminhar rápido, é ir para esse modelo de Smart Society, que é quando você vai ter as Smart Builds, ou seja, o setor privado totalmente tecnológico, muita tecnologia implementada, melhorando a vida das pessoas que ali residem. Isso entra no contexto tanto de comércio, de indústria, quanto de residencial, mas eu também vou ter um modelo de Smart City, no qual as tecnologias estão permeadas em todas as camadas de serviços de um município. E o futuro é que essa junção você incorra no modelo de uma Smart Society, em que serviços públicos, né, e serviços privados, smart buildings, né, smart offices ou smart services na parte de governo estejam interconectados, trocando algumas informações para melhorar a vida das pessoas enquanto cidade. Né? A gente tem até alguns exemplos que são feitos, por exemplo, pegar as câmeras que já existem no comércio, disponibilizar essas câmeras para o município para que ele faça a parte de segurança. Então, esse é um primeiro elemento que a gente já começa a trabalhar no conceito de Smart Society, mas a gente ainda tem um caminho longo a trilhar, e um dos nossos papéis é acelerar esse processo, levando esse conhecimento, esse know-how e trazendo também essa conexão com o laboratório, que vai acabar atendendo muito dessas demandas que vão surgir dentro desse processo. Principalmente porque essas tecnologias norteadoras, né, que são essa base tecnológica, elas
representam muitas novidades. Então, até um exemplo que o Marquinhos gosta muito de usar, né? Esses sensores, né, de distância, quem garante que ele tem uma acurácia, uma precisão boa? Né? Quem está regulamentando? Você imagina se você vai colocar vários desses sensores dentro de um veículo, esse veículo vai ser autônomo, será que eu não preciso garantir que tenha uma avaliação sobre isso? Talvez sim, talvez não. A questão é que isso precisa ser investigado, isso precisa ser analisado, e alguém precisa fazer. E quem vai ficar responsável por isso é o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade. Então, a gente tem um conjunto de soluções que já estão sendo integradas no nosso dia a dia e que elas vão começar a levantar um olhar diferente sobre como elas precisam ser analisadas. Então, aí até finalizando a minha fala, né, por que isso é muito importante? A gente já vê essa tendência acontecendo. Esse aqui é um levantamento de Smart Buildings e IoT, então a gente já percebe isso até no nosso dia a dia. Então, as soluções de aquecimento dentro de residências, a parte de iluminação automatizada, essa parte de acesso remoto, hoje muitas pessoas não têm nem mais chave nas residências, já tem as fechaduras com biometria ou com aproximação, NFC, enfim, os assistentes pessoais, que a gente já tem de diversas marcas disponíveis, isso já faz parte do nosso dia a dia, e a gente precisa saber para que caminho que isso vai encaminhar, porque posso ter problemas, como foi dito, desde uma questão de integridade física, ou do aspecto de qualidade de um produto que não dura muito, ou que não tem uma qualidade intrínseca, até questões de cibersegurança, né? Será que essa informação que eu coloco nesse dispositivo, ela fica somente nesse dispositivo e depois ela não é compartilhada? Então aí começam a ter até problemas, né, que vão ser reflexo dessa nova realidade que a gente vai passar a viver e que alguém precisa fazer, aliás, esse acompanhamento e fazer essa verificação. Então, de uma maneira ampla, trazendo os pontos de conexão com o laboratório, de que formas que vão gerar oportunidades no mercado para o laboratório, e também de que forma que o mercado deva ver já as oportunidades dentro do laboratório, essas aqui são informações que eu gostaria de trazer, e eu acho que agora fica um aspecto muito mais a gente discutir, principalmente nas dúvidas, quais são os potenciais de utilização, de que forma que isso pode se conectar hoje com o mercado, até com ações que já existem, porque o nosso grande objetivo é transformar esse espaço, que hoje ele é único no Brasil e talvez único no mundo, numa referência para que o Brasil possa se desenvolver por meio dele, utilizando as cidades inteligentes como um grande drive para o nosso crescimento e desenvolvimento econômico. Então, muito obrigado a todos, fico à disposição. Alexandre, volto contigo a palavra. Muito obrigado, Rafael. Sua apresentação foi muito esclarecedora, muito relevante. Tenho certeza que todos saem depois dela muito mais cheios de informação e entendendo toda a relevância desse tema. Passo a palavra ao Marcos Aurélio Lima, que fará as perguntas enviadas pelo chat e também realizará suas considerações. Obrigado, Alexandre. Primeiro, queria aqui parabenizar a todos nós aqui que estamos até esse momento nesse nosso webinar, agradecer aí a pessoal, principalmente em nome da Ana e toda a equipe da ABRAC, da BNT e também do próprio Metro e da equipe do PTI, pela realização de mais esse evento que estamos falando sobre o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade no campo das cidades inteligentes. Em particular, assim, as palavras de abertura do Sinésio, do general Garrido, do nosso presidente Marcos Heleno, do nosso presidente Mário William, se vocês perceberem, as palavras da abertura do nosso evento, elas estão muito conectadas, né? Isso só demonstra que nós estamos no caminho certo. E a apresentação que o Rafael fez aqui agora para nós, ela foi brilhante. Parabéns, Rafa. Eu fico feliz, olha, eu estou muito feliz de ouvir na sua introdução de sua apresentação você já falar bastante do conceito de infraestrutura da qualidade. E interessante, acho que foi a sua quarta slide, você até traz um conceito, né? O conceito tradicional de infraestrutura da qualidade é feito por um órgão ligado a todas as entidades internacionais que lidam com metrologia, normalização, acreditação, avaliação da conformidade, mas você fez uma caracterização bem interessante, acho que ficou até mais fácil
de todos nós entendermos. Então, brilhante, depois toda a sua conexão do conceito de infraestrutura da qualidade com o tema cidade inteligente, não somente a questão relacionada à cidade inteligente, mas eu só queria fazer essa alguma contextualização da importância desse tema. Eu queria aproveitar esse nosso final de evento. Vejo aqui que tem bastante gente na nossa sala e que cada um aqui refletisse um pouco, né, desse momento que o mundo está vivendo. É inegável que o mundo está passando por um processo de transformação, não agora, mas já vem conduzindo isso já há algum tempo, só que nos últimos 5 anos, a velocidade com que essa transformação começa a ter uma conotação muito diretamente ligada às nossas vidas. Então, eu acho que todo esse trabalho, que tudo aquilo que foi dito nessa nossa tarde, ele remete para uma discussão que, ao meu ver, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida, né? E aí a vida em todos os sentidos, a nossa vida enquanto estamos no trabalho, a nossa vida em relação à mobilidade nossa no dia a dia, a nossa vida em relação ao nosso lar, à nossa família, tudo isso está passando por esse processo de transformação. E nosso projeto ele vem ao encontro de que essa transformação seja percebida por nós, pela pessoa, pelo cidadão. Porque se nós não percebemos que essa transformação está fazendo essa mudança ser melhor para as nossas vidas, há alguma coisa de errado. Então, eu acho que isso é fundamental, que nós aqui, nesse webinar e outros que estarão surgindo, a gente sempre faça essa reflexão e que esse trabalho que nós estamos fazendo, ao meu ver, ele é um grande protagonista, não só no Brasil, mas também um grande protagonista com todos esses elementos, com todos esses atores, trazendo esses pilares através do Inmetro, da ABRAC, da ABNT, se associando a essa instituição, ao Parque Tecnológico da Itaipu, que traz no seu bojo uma experiência muito forte no tocante, principalmente, à questão de inovação, e o exemplo que o Rafael trouxe aqui, na cidade que a gente chama de Vilar. E é um bairro lá em Foz do Iguaçu. Eu convido aqui a todos que tiverem a oportunidade, quando for a Foz do Iguaçu, conhecer a beleza natural de Foz do Iguaçu, vá a esse bairro, porque ele é exatamente o conceito hoje que o mundo fala do sandbox. É a caixinha de areia onde você testa e faz, E daí esse projeto vai ser o grande alavancador, já está sendo, mas com essa questão, trazendo a confiabilidade através dos conceitos de infraestrutura da qualidade, ele vai se fortalecer ainda mais. Então, assim, você já me conhece, eu estou muito empolgado, eu acho que não tem mais como voltar, e esse projeto é o que a gente deverá avançar cada vez mais. Então, eu queria só estimular ainda as pessoas, eu não sei aqui, Ana e Alexandre, quanto tempo temos mais, mas temos aqui uma pergunta do nosso amigo Fabian, e eu queria passar para você, Rafael. Então, Fabian, ele fez alguns comentários, mas ele fez uma pergunta que é interessante. O que fazer para que as maiores cidades do Brasil implantem um sistema de cidade inteligente e não ficar somente no discurso, no papel? Eu acho até que na sua apresentação você já até tocou nesse assunto, mas gostaria de passar essa pergunta para você, Rafa. Muito bem, deixa eu tentar ligar a câmera aqui. Não estou conseguindo abrir a minha câmera. Não sei se está bloqueado. Eu estou te ouvindo bem. Ah, tá. Agora sim. Obrigado. Bom, ótima pergunta, né? Essa é uma dúvida bem recorrente e até ela acontece com outro ator, né? Como implantar em pequenas cidades.
Porque a gente vê que muitas vezes a grande cidade ela tem já algumas dificuldades ultrapassadas. Ela tem uma certa estrutura para poder trabalhar a parte de TI, ela tem algum recurso, né? Ela tem alguns interessados em utilizar. O que a gente tem percebido, né, principalmente no Brasil, é que o grande vetor para implantar tecnologias nas cidades inteligentes vão ser essas tecnologias até um pouco mais simples. A gente tem visto muito as PPPs na iluminação pública, né, utilizando até a exploração dos postos ali como uma receita acessória, utilizando outros mecanismos. A gente tem visto até mesmo dentro do Vilar Inteligente algumas soluções que são bem diferentes e que elas até vão nesse caminho, coisas que a gente ainda não pensou em explorar. Então, tem, por exemplo, uma empresa que vai se instalar agora dentro do nosso espaço, que ela utiliza as galerias pluviais como um espaço para você passar fibra, poder passar fiação elétrica, ou passar algum outro tipo de cabo de interesse, para você tirar isso da porção aérea e colocar isso de uma forma subterrânea, até você gera até um embelezamento da cidade, você automaticamente utiliza um ativo que às vezes não tem tanta relevância para o município, ali, a drenagem, muitas vezes ela não é, em muitos lugares ela não é problemática, claro que existe esse problema em alguns lugares, e aí você ainda tem essa capacidade de gerar receitas acessórias. Mas o que a gente tem verificado nesse sentido é justamente por essas tecnologias mais simples, até porque projetos mais complexos e que utilizam mais tecnologia, eles demandam um capital intelectual mais bem desenvolvido, exige um corpo técnico mais especializado, então a gente também verifica um pouco da dificuldade de escrever esses projetos e colocar isso à prova. E quando você vê esses espaços como o que a gente criou e outros que já existem ao redor do mundo, é importante que você consegue fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V, replicar esses projetos e colocar dentro dos municípios. Mas um grande, como um grande direcionamento, eu veria que vão começar por essas tecnologias mais simples, coisas que já estão no nosso dia a dia, então LED, telegestão, monitoramento de câmeras, semáforos também é uma coisa que já é bem usual, já existem os semáforos dinâmicos em alguns lugares, alguns sistemas de vigilância para entrada e saída de veículos, né, que entra nessa parte muito de segurança, que é uma demanda grande dos municípios, mas vai também passar por essa questão de você ter estruturas dentro dos municípios, né, que queiram integrar tecnologias para melhorar o seu dia a dia e entregar valor para a população. Então, vão ser soluções que muitas vezes parecem ser simples para nós, mas que lá na ponta isso vai gerar um ganho enorme, né? Seja, às vezes, um sistema digital para você trabalhar formulários, ao invés de trocar lugares onde você tem que escrever no papel e colocar e vai carimbando, isso já poupa um tempo muito grande e até evita que o morador tenha que se deslocar para a prefeitura. Então, eu acho que entram nesses pequenos projetos e vai muito dessa nova leva de pessoas, né, de colaboradores que estão entrando nas instituições e estão vendo o setor público com outros olhos. Então, você tem aí esses elementos. Começar pelas tecnologias simples, pegar essas pessoas que estão mais engajadas, né, a relação do público-privado, que tem se intensificado cada vez mais, isso é bem interessante. Então, utilizar o privado não mais como inimigo, né, que por vezes era visto, né, a aproximação do público-privado como algo a não ser aceito. E hoje se percebe que você consegue sim ter uma exploração de um ativo pelo ente privado, gerando valor para o ente público. Então, isso é muito legal. A gente tem, inclusive, dá um exemplo que nós temos no nosso espaço Sandbox, que é um ponto de hidratação, que ele é utilizado pela população. Ele tem lá água quente e fria, tem água para PET, tem um sistema para que a gente chama um aspersor de água, que a pessoa que está correndo pode parar ali e dar uma refrescada, pode ter Wi-Fi, pode ter outras tecnologias, e o modelo de negócio deles é com publicidade. Então, ele entra de graça no município, o município não paga R$1 para ter aquela solução gera valor para a população daquele município e, ao mesmo tempo, a empresa mantém o seu modelo de negócio. E o legal é que, assim, essa solução só pode ser implementada no Sandbox, porque o espaço onde ela está colocada, né, é um espaço que não seria permitido pela legislação. Então, você vê como que um espaço desses, né, um espaço Sandbox, ele propicia com que eu veja quais aspectos da lei precisam ser modificados, né, e de que forma que uma interação entre público e privado vai, de certa forma, beneficiar toda a população. Então, esses três aspectos eu vejo são bons aspectos que vão ser vistos aí para a gente iniciar a implantação de cidades inteligentes no cenário brasileiro. Quando você tem dinheiro, quando você tem
capital intelectual, você consegue fazer muita coisa. A gente sabe que em um país como os Estados Unidos ou países como a Inglaterra é diferente, você tem uma maior facilidade para colocar uma tecnologia. No Brasil, você tem alguns empecilhos, então essas aproximações, esses projetos mais simples e esse engajamento do setor público vai ajudar bastante. Obrigado, Rafa. Temos aqui agora mais uma pergunta. E a pergunta não tem o nome de quem está perguntando. Rafael, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz em poder participar deste momento histórico. Nós também. E a pergunta é: na sua visão, como podemos ampliar a certificação acreditada para fortalecer as instituições, para fortalecer a infraestrutura das cidades inteligentes? Muito bem. É uma ótima pergunta, eu não vou responder ela sozinho, vou até chamar o Marquinhos, mas eu tenho aqui um contexto para trazer. Legal. Não sou especialista nessa parte de infraestrutura da qualidade, mas a gente tem acompanhado. E o que a gente tem percebido... A pergunta foi da Andréa Mello, do Inmetro, tá? Excelente. Obrigado, Andréa. Como que a gente vê o nosso papel, né? A gente tem observado que muitos municípios, quando chegam aqui, existe essa preocupação sobre o aspecto de validação da solução, que é saber se essa solução ela funciona e saber se ela está regulamentada, se ela pode utilizar, porque isso muitas vezes gera um empecilho jurídico, pode virar uma barreira legal, pode até ter essa própria questão de inexperiência do uso. Então, eles sempre entendem que quando tem algum tipo de acreditação, de norma, de regulamentação, isso torna mais fácil, até mesmo para você fazer essa compra de solução. Quando eu falei lá dos novos mecanismos de inovação aplicado a trazer tecnologia para as cidades, né, o Marco Legal de Startups, Lei de Inovação, né, a gente tem um mecanismo muito interessante que é o Compra Pública de Solução Inovadora. E esse é um mecanismo até que está sendo pouco utilizado no Brasil, porque ele é novo, e segundo, porque ele causa até um estranhamento. Porque ao invés lá da gestão pública colocar o que ela precisa, que nós estamos acostumados, então você fala lá, dá o exemplo aqui, você fala, eu preciso de um recipiente de vidro de tantos centímetros, tal diâmetro, que tenha tal resistência mecânica, enfim. Você descreve exatamente o que você precisa para você fazer a compra. No modelo de compra pública de solução inovadora, você não adota esse sistema, né? Você diz, olha, eu preciso de um recipiente para tomar água. Ou seja, às vezes você não precisa nem falar do recipiente, você pode falar da sua dor, né? Eu preciso tomar água, mas quando o que eu utilizo nunca é resistente o suficiente. Então, eu preciso que seja algo que resista aos problemas, sei lá, de Foz do Iguaçu. E aí, as empresas vão desenvolver soluções, e isso pode ser um copo, pode ser um coco, pode ser uma jarra, então tem várias formas de resolver esse problema. Então, esse formato de que você está trabalhando com novas soluções e que muitas vezes você desconhece como que ela funciona, como que ela vai impactar no seu dia a dia, se existe algum risco, se não existe, isso gera uma preocupação nesses entes. Então, ter um ente apoiador, na verdade, vários entes, né, que é o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, acompanhando esse processo e dizendo para o município, não, essa tecnologia é conhecida, essa solução aqui já é muito utilizada, isso não gera nenhum tipo de problema, isso facilita a compra da solução por esses entes. Eles se sentem muito mais tranquilizados. Então, é algo como você está trazendo esse conforto para a pessoa, né, fazendo essa espécie de chancela, né, com base na tua expertise. Então, eu vejo muito esse ponto por esse aspecto, né, da aquisição dos municípios, e por outro aspecto você tem essa questão também da preocupação com riscos de saúde, né, quando a gente falou de cyber, né, que é algo que ainda não se discute, a gente está vendo a LGPD chegando no Brasil, os órgãos públicos já foram obrigados, mas isso ainda vai gerar muito pano para manga para a gente discutir como que as diversas soluções, seja de IoT, sensores, eles trabalham essas informações, liberam isso para outros setores, como que essas informações chegam, né, como que elas como que elas são utilizadas. Então, ter esses órgãos nos auxilia nesse processo, né, gerar essa confiança das soluções que são novas, que muitas vezes são desconhecidas e que você teve um outro olhar para resolver um problema que não é o tradicional. E aí? Né, quem diz que esse teu produto é tão bom quanto o que já veio? Né?
alguém vai precisar falar essa língua. Obrigado, Rafa. Nós temos mais uma pergunta aqui do querido amigo Alberto Fossa. Eu acho que, pelo adiantar da hora, essa seria aí a última pergunta. Temos aí aqui mais 5 minutos. A pergunta é: a preocupação sobre soluções de eficiência energética estão sendo contempladas na construção da infraestrutura necessária a ser utilizadas nessas cidades inteligentes? Como podemos utilizar os mecanismos de avaliação da conformidade para garantir ou promover eficiência? Muito legal. Essa é uma pergunta bem interessante. Sim, né? Isso passa a parte de iluminação, essa parte de energias renováveis, a utilização eficiente dos recursos como um todo, os recursos ambientais como um todo, ele é um tema de extrema importância, né? Dentro lá do nosso espaço, nós temos algumas soluções de eficiência energética. Dentro do parque, a gente já trabalha com produção de hidrogênio verde, trabalha com produção de biogás, já tem experiências na produção de energia fotovoltaica. A própria usina hidrelétrica é uma grande fonte renovável, então nós temos muita experiência. Temos muita experiência também nessa parte de prospecção. Então, o que se vê para o futuro não é você ter a bala de prata, né? Você vai utilizar de acordo com a aptidão do teu território, aqueles recursos que mais são adequados. Então, se você tem um lugar que eu tenho uma alta incidência solar, né, eu vou utilizar a utilização de painéis fotovoltaicos. Se eu tenho uma alta incidência de ventos, né, e ventos propícios, né, ventos não turbulentos, enfim, eu posso utilizar uma fonte eólica. Né? Se eu tenho uma grande produção de biomassa vegetal ou animal, vou dar um exemplo de portos, né? É normal você ver em portos os grãos que caem. Aquilo ali gera um resíduo que depois ele acaba apodrecendo e quando ele não é tratado de forma adequada, isso gera um passivo ambiental que, se bem tratado, poderia gerar energia e abastecer um município. Então, é sim visto como são as tendências, até é muito bem pontuado, as tendências que são vistas, as 10 grandes tendências para cidades inteligentes para 2022, entra a parte de eficiência energética, a produção de energias com fontes de energias renováveis, e também o aspecto de você ter a linha de saneamento ambiental, que é o que está se pegando muito, né? Tanto a qualidade do tratamento de água para consumo, quanto o tratamento de água para disposição final, entra nesse ponto também, você ter mecanismos para diagnosticar se você está tratando bem, se você diminuir desperdícios, né? Você tem números absurdos na questão da água, por exemplo, 90% da água, até chegar numa residência, ela é desperdiçada. Então, você tem assim, números que ainda precisam, dentro da realidade brasileira, precisam muito bem tratados. Inclusive, a Sanepar, que é uma parceira nossa, é a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, que deu esse objetivo, inclusive tem um processo de inovação aberta no modelo de cooperação, então ela faz troca de informação com startups e num tema voltado às inteligências, que é essa parte de saneamento. Então, saneamento, produção de energia, energias renováveis, são temas muito relacionados e vão ser as tendências para esses próximos anos aí em Smart Cities. Obrigado, Rafa, mais uma vez aí pelo brilhante esclarecimento. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui já finalmente aqui do nosso evento, faltando aqui um minuto para passar a palavra para o Alexandre. Mas antes de eu encerrar e passar minha palavra para o Alexandre, eu queria fazer também um agradecimento aqui muito especial a um parceiro nosso aí em Foz do Iguaçu, que é a Universidade das Cataratas, a UDC, em que nós, tanto a ABRAC, a BNT e o próprio METO fizeram um acordo de cooperação onde a gente está utilizando pessoas, estagiários, bolsistas, que estão compondo já, inclusive, o nosso time. E faço esse convite aqui a todos os senhores aqui para ir a Foz do Iguaçu, vá conhecer lá as cataratas, também vá conhecer lá o PTI, vai conhecer o nosso laboratório, vá conhecer lá o bairro Vila Inteligente, porque é uma grande oportunidade para a gente alavancar com esse nosso tema de infraestrutura da qualidade para o país. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Passa a palavra para você, meu amigo. Obrigado, Marquinhos. Gostaria de agradecer, em nome da ABRAC, a BNT, Metro, PTI, todos os participantes fundamentais para o sucesso desse evento. Tivemos diversos comentários aqui agradecendo. Eu, em nome de todos que participaram dessa organização, agradeço muito as palavras.
Ficamos muito satisfeitos e felizes por esse reconhecimento. Não vou citar o nome de ninguém, porque eu seria injusto, porque foram muitos. Agora, Rafael, muito obrigado por tudo que você passou aqui para nós, compartilhou. É fundamental e importante ressaltar que é apenas o começo do Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, LIC. Caso haja alguma pergunta que não tenha sido respondida, não tenha sido feita ainda, que venha a existir alguma dúvida posterior ao evento, encaminhe um e-mail para imprensa@abrac-ac-org.br. Com esse e-mail, nós repassaremos para qualquer um dos participantes e responderemos com prazer as dúvidas, questionamentos, além de podermos receber sugestões, recomendações para o futuro do LIC. Tenho certeza que os próximos passos serão de enormes conquistas, com a participação de todos, e em breve voltaremos a convidá-los para uma nova conversa. Uma ótima noite a todos. Obrigado pela participação.